Marcos Saravalli aqui com a gente. E o mercado, Saravalli, os investidores ficam buscando alguns gatilhos, alguns triggers, alguns momentos mais interessantes para conduzir ali seus aportes, seus investimentos. Olhando para mercados emergentes, que estão um pouquinho escanteados aí depois de toda essa festa americana. Chegou a hora de investir em mercados emergentes, Marcos Saravalli? O brasileiro, assim, todo investidor, mas principalmente o brasileiro, está cada vez mais conhecendo investimentos internacionais, né? E o ano passado, saíram alguns gráficos, uns estudos, de que a Bolsa Americana foi a melhor bolsa dos últimos 10 anos, 8 anos, né? A Bolsa Americana bateu diversas outras bolsas mundiais, né? E aí, então, a gente vai trazer hoje na nossa sessão de gráficos aqui, né, alguns gráficos que mostram justamente isso, tá? O que a gente tem nesse primeiro gráfico aqui, na nossa sessão de gráficos de hoje? A gente consegue ver que já desde 2019, né, no acumulado nesses últimos anos, os mercados emergentes estão perdendo cerca de 45% de retorno, né, relativamente em relação aos países, aos mercados desenvolvidos, tá? Então aqui a gente tem o desempenho relativo, tá? Não é o desempenho medido pelo que a gente chama MSCI, né, um dos principais índices de mercados, né? MSCI Emerging Markets em relação ao MSCI Mercados Desenvolvidos. Então a gente vem por vários anos, 2024 não foi diferente, 2021 foi a pior diferença negativa, e a gente está falando de todos os mercados emergentes aqui por esse índice, tá? Então tem diversos mercados. Então essa é a pergunta justamente, será que está na hora, né? Imagina eu tenho a alocação de investir em mercados emergentes, o Brasil também faz parte desse bolo, o México, vários países fazem parte, e é isso que a gente está mostrando aqui. Investir em países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos, tem sido a melhor opção em investimentos no mercado internacional, tá? Passando pelos demais gráficos, a gente segue, tem mais dois gráficos também que a gente chega na mesma conclusão. Aqui a gente tem dois gráficos de valuation, né, de precificação também relativa, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o que a gente chama o price to book, né? Quando a gente compara o price to book relativo dos mercados emergentes em relação aos mercados desenvolvidos, tá? A gente tem uma média e historicamente são negociados com desconto, tá? Então as nossas ações historicamente são negociadas com desconto em relação aos mercados desenvolvidos, tá? Mas a gente está vendo um desconto muito grande em relação a essa média histórica, essa mediana histórica aqui. Então é justamente essa conclusão que a gente está discutindo e provocando aqui, né, toda a nossa audiência. Será que é o momento de começarmos ou voltarmos a ter maior posição em mercados emergentes? Tá? Provavelmente o americano, o europeu, está todo mundo discutindo esse momento e olhando para esse gráfico, né? No relativo, a gente está muito barato, nunca estivemos tão barato em relação aos últimos anos. E o próximo gráfico também na mesma tendência de avaliação, tá? Quando a gente olha aqui, a gente está vendo o price to book nesse gráfico. Nesse próximo gráfico aqui, a gente está vendo o preço sobre lucro relativo, tá? Ou seja, a gente está vendo de que até uma discussão do Howard Marks que a gente viu ao longo desses últimos 15 dias, né? Coloquei lá no meu Instagram também um gráfico do Warren Buffett, né? Tem um indicador do Warren Buffett que ele calcula em relação ao PIB, né? Mostrando que as ações estão muito caras em relação ao PIB, né? Lembrando, quem quiser esses gráficos, acompanhar outras análises, só me seguir lá pelo Marco Saravalli, lá no Instagram, outras redes sociais. E aqui a gente tem o preço sobre lucro relativo, né, das empresas, né, ou dos índices de mercados emergentes, tá? Mostrando que a gente também está no pior patamar relativo, né, que lá está muito caro, 20, 30, 40 vezes lucro algumas ações. E as nossas ações, por exemplo, aqui o nosso Ibovespa estão negociando perto de 7 vezes lucro, tá? E só para terminar, um assunto local, né? A gente falou aqui sobre mercados emergentes. Só para terminar e fazer uma conclusão do que foi o ano 2024, aqui a gente tem, caso você queira receber também esses gráficos, pode me pedir pelo Instagram, Marcos Saravalli, né, outras redes sociais. Aqui a gente tem o desempenho para onde foram os recursos aqui no Brasil em 2024, né? A gente teve saques, né, fortes, mas a gente já viu uma tendência dos fundos de ações, mas principalmente ali no último gráfico, na última barrinha, a gente tem os fundos multimercados, né? Saíram muitos recursos dos fundos multimercados e foram principalmente para a renda fixa, né? Então tivemos recordes de captação dos fundos de renda fixa, né, em detrimento dos fundos multimercados, que também foram muito ruins, não só no desempenho, mas também nas suas captações. Captação líquida negativa, ou seja, tivemos resgates líquidos em fundos de ações, mas principalmente dos fundos multimercados aqui no Brasil. Vamos ver se essa tendência continua, né? Mas certamente a renda fixa continua sendo privilegiada
nesse ano de 2025. Tá? Então falamos um pouquinho sobre exterior, né, Felipe? Um pouquinho sobre mercados emergentes e um resumo do que foram resgates, aportes em fundos ao longo do ano de 2024 aqui no Brasil.